Hoje circulou na internet uma decisão da Justiça do Trabalho, eu diria, inusitada. Foi determinado que o TJ de Sergipe não retomassem as atividades por conta das questões relativas aos efeitos da pandemia do coronavírus. E, digamos, inusitada por ter provocado espanto nas pessoas de a Justiça do Trabalho determinar que outro poder da justiça comum, digamos assim, não retomassem as atividades quando a competência poderia ser da própria justiça comum. Bem, eu vou mostrar aqui a parte final da decisão. Está aqui essa parte final. Em razão do exposto, concedo em parte a tutela de urgência para determinar que o Estado de Sergipe abstenha-se de imediato, enquanto perdurar a decretação do estado de calamidade pública de importância internacional. E aí ele segue fundamentando a sua decisão. Mas, vamos voltar aqui. O STF já tem uma súmula desde 2003, ou seja, desde antes da competência, desde antes da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que foi em 2004, através da emenda número 45. É a 736, dizendo que compete à Justiça do Trabalho julgar ações relativas ao meio ambiente de trabalho. Até aí tudo bem, porque essa súmula 736 ela não fala nada em relação à administração pública. E depois nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a emenda 45 que limitou a competência da Justiça do Trabalho, vedou a sua atuação em relação às questões envolvendo a administração pública e os seus servidores, o que poderia ser a hipótese que ocorreu hoje lá no estado de Sergipe, na Justiça do Trabalho. Porém, nós temos um precedente posterior a esse, no qual o STF, por unanimidade, disse que em questões ambientais do trabalho, a Justiça Laboral tem competência, independentemente do regime jurídico que se estabelece entre a administração pública e os seus servidores. Vou mostrar aqui, mais uma vez, para vocês, essa decisão aqui. É um agravo regimental na reclamação número 13.113. Vejam aqui a ementa. Agravo regimental. Não ocorrência, ação civil pública proposta na Justiça do Trabalho para impor ao poder público a observância das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho no âmbito de hospital, ausência de similitude entre o ato reclamado e a decisão paradigma. A decisão paradigma foi essa aqui, que eu estou grifando agora, a ADI número 3.395. Portanto, nessa decisão, ela se referiu a um ente público da administração pública indireta que administrava esse hospital e concluiu pela competência da Justiça do Trabalho, sepultando essa questão. Portanto, acertadamente, a Justiça do Trabalho de Sergipe proferiu essa decisão, considerando-se competente. Agora tem uma questão que é importante e que vale ser ressaltada. A competência material é um instituto de direito processual e não interfere nas relações de direito material. E o que isso tem a ver com o caso de hoje, o que foi julgado hoje? Significa que não é pelo fato da Justiça do Trabalho ser competente para apreciar esse tipo de demanda que as normas de direito material serão aplicadas ao caso concreto. Vou dar um exemplo. As NRs, normas regulamentares, todas elas só são aplicáveis à administração pública quando a administração pública contrata pelo regime da CLT. Se a administração pública estabelece um vínculo de natureza
estatutária, essas normas regulamentadoras, elas não se aplicam. Cabe a cada ente da administração pública estabelecer regras sobre medicina, higiene e segurança ocupacional para serem aplicados no seu respectivo meio ambiente de trabalho. Portanto, apesar da competência ser da Justiça do Trabalho, não se pode aplicar as regras de direito do trabalho. Isso ocorre, por exemplo, quando a Justiça do Trabalho está apreciando uma demanda decorrente da relação de trabalho não empregatícia, sem subordinação. A Justiça do Trabalho é competente, mas as regras que serão aplicadas não são aquelas que compõem esse microsistema jurídico que é o direito do trabalho, a CLT e as demais normas. Devem ser aplicadas outras regras de direito do consumidor, de direito empresarial, de direito civil, menos as regras trabalhistas. Mas temos uma novidade. Não sei se eu não li toda a sentença, li a parte dispositiva, mas temos uma novidade em relação às normas de direito de segurança, higiene e medicina ocupacional no âmbito da administração pública. E é recente. Foi uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, traçando regras para a retomada do trabalho e a inserção de trabalhadores nos estabelecimentos empresariais, só que nesse caso específico, essa portaria ela se aplica não só aos trabalhadores empregados, regidos pela CLT, como também os servidores públicos, mas apenas da administração pública federal. Vou mostrar para vocês que norma é essa. É a portaria conjunta número 20, de 2020, que eu já falei aqui, da CEPT e do Ministério da Saúde, e ele diz isso no seu artigo 4º. As disposições contidas nessa portaria são de observância obrigatória pelos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Ministério da Economia, Ministério da Saúde e pelas entidades da administração pública federal indireta a este vinculadas, no termo do decreto tal. Então vejam que essa regra aí ela tem aplicação também da administração pública federal, mas de forma restrita. Ela não se aplica aos estados e aos municípios que devem providenciar regras dessa natureza, porque eles têm competência para tanto. Não tem competência para estabelecer regras de direito do trabalho para serem observadas pelos empregados contratados pela CLT, obviamente. Apesar de muitos municípios, muitos estados estarem invadindo essa competência. Em épocas de pandemia, nós temos observado que a pandemia também ela atingiu a regras de competência constitucional. Nós temos um município aqui do estado da Bahia, por exemplo, que vedou que trabalhadores acima de 60 anos voltem ao serviço. Ora, está estabelecendo uma regra de direito do trabalho, ou determinando que os trabalhadores devam usar máscaras. Vejam, apesar de ser necessário, não estou discutindo o mérito da questão, mas o Estado federado não tem competência para estabelecer regras de direito do trabalho. Então, por mais que seja recomendável, por mais que seja justificável essa norma, mas não há competência assegurada pela Constituição Federal. Até o próximo.